Fala galera, aqui quem está falando é do canal e do perfil História e Viagem. E hoje nós vamos continuar falando do Império Romano, falando de Júlio Gaio César, para mim, como eu sempre digo, o maior de todos na história do Império Romano. Porém, hoje a gente vai colocar um personagem tão poderoso, com um nome tão forte quanto ele, que foi Spartacus. Quem foi Spartacus? Aqui tem uma imagem muito legal, que no meio é uma estátua de Spartacus. Essa estátua fica no Museu do Louvre. É um escravo da época do Império Romano que se tornou gladiador. Do lado direito dele tem um ator, do lado esquerdo é um outro ator. Foi criado há algum tempo atrás uma série chamada Spartacus. Essa série é uma série bem legal, é uma série bem interessante que conta um pouco da história de Spartacus, conta um pouco da história das pessoas que nós vamos dizer aqui nesse vídeo de hoje. Porém, é uma série fictícia, obviamente, tem alguns casos históricos, mas a série em si tem alguns nomes também fictícios, tá? Essa série é muito legal, como eu disse, mas a série é para maior de 18 anos, por ser bem pesada em alguns pontos também, tá? A série, primeira curiosidade, que a série teve dois atores diferentes. Primeiro foi esse ator, o Andy, e o Andy gravou a primeira temporada e depois, infelizmente, o Andy veio a falecer. E depois quem assumiu foi o Liam, que assumiu para a terceira e quarta temporada, tá? Porque a segunda temporada foi um prelúdio, mas a série é bem legal. São 4 temporadas, se eu não me engano, quatro temporadas bem boas. Para quem gosta aí de ação, para quem gosta de muito sangue, é bem interessante. A série é bem legal mesmo. E tem bastante de história também, tá, pessoal? Então, vamos falar desse cara, de Spartacus. Quem foi Spartacus? Vamos lá. Spartacus era um trácio, como eu disse para vocês anteriormente. O que é um trácio? Ele era da região da Trácia. Hoje, entre a Bulgária, a Grécia e a Turquia, como vocês podem ver aqui no mapa, essa região vermelha é a antiga Trácia, tá? Estava dentro do Império Romano. Então, o Império Romano tomou essa região da Trácia e, como eu disse nos vídeos anteriores de Júlio César, quando o Império Romano tomava uma região, ele usava aquelas pessoas, o exército daquela região, para ser um exército auxiliar, para ser um exército secundário. Vou mostrar aqui agora como era uma legião romana, como era um exército de uma legião romana, tá? Esse é o fronte de batalha, tá? Aqui a gente tem todos os cohorts que eles falam, que é como são seis centuriões, então são 6 vezes 80 soldados aqui em cada um desses blocos. Então, aqui a gente tem vários e vários soldados aqui de cavalaria. Vocês podem ver, depois eu pretendo fazer um vídeo melhor explicando a forma de ataque e a forma de formação de batalha do Império Romano, da Legião Romana, tá? Porém, as tropas auxiliares normalmente ficavam na frente das próprias legiões romanas, os próprios centuriões romanos. E isso é muito ruim, porque se eles estão na frente, eles são os primeiros a morrer. Eles normalmente não utilizavam a mesma formação de batalha do Império Romano, e os soldados do Império Romano normalmente não salvavam aquelas tropas auxiliares. Então, basicamente, eles estavam lá para tomar as primeiras flechadas, para morrer primeiro, basicamente assim, tá? Então, Spartacus foi um dos desertores. Ele não quis estar nesse exército auxiliar e fugiu e desertou. Quando ele desertou, ele foi pego. Foi pego pelo Império Romano, pelo exército do Império Romano, e quando ele foi pego, ele tinha 3 opções, né? Na verdade, não era nem opção dele, mas opções para o Império. A primeira opção era morrer. Ele morria logo ali na frente de todo mundo, ou ele ia para algum local para morrer diante dos gladiadores. Ele simplesmente entrava na arena sem espada e já morria. Ou ele era vendido como escravo, e nessa opção de escravo tinha aquela opção que eu disse também no vídeo anterior sobre as possibilidades de escravatura: escravos domésticos, escravos de produção, escravos de plantio ou escravos gladiadores, que foi o caso de Espartacus, porque ele era um rapaz forte, ele era um rapaz que tinha habilidades do exército. Então ele foi vendido como escravo, e ele foi vendido para uma cidade de Capua.
Essa cidade de Capua existe ainda hoje, é uma cidade muito, muito legal de se visitar. Tem um anfiteatro em Capua maravilhoso, sugiro todo mundo ir aí. A cidade de Capua fica mais ou menos 2 horas de Roma, é 190 quilômetros de Roma. Então é bem pertinho, se você e bem pertinho de Pompeia também. Então, se você estiver em Roma, aluga um carro, desce para Capua e depois vai para Pompeia, vale muito a pena. E a gente está perto de Nápoles aqui também, também vale a pena. Fica a dica aí. E na cidade de Capua tinha um lanista. O que é um lanista? Um lanista é uma pessoa que treinava gladiadores para esses gladiadores entrarem no campo de batalha. E esse lanista, Lentus Batiato, ele era um lanista muito famoso da região. Ele tinha em torno de 200 gladiadores dentro dentro do seu campo, ali, dentro do seu local de treino. Tá? Então, o lanista Lento Batiatus ele era conhecido por ter muitos gladiadores, os gladiadores dele serem muito bons, mas também por ele ser muito cruel com esses gladiadores. Ele realmente, as histórias dizem que ele maltratava muito esses gladiadores, muito mesmo. Então, dentro do Ludus, que fala, né? O lanista, qual é o local onde os gladiadores treinam? É o Ludus. Então, dentro do Ludus de Lentulo Batiatus, ele tinha Spartacus. Spartacus, ele foi ganhando notoriedade, foi ganhando poder dentro da casa, dentro do Ludus, porque ele estava ganhando muitas batalhas. Então, Spartacus ele era um líder de um grupo de gladiadores dentro do Ludus, e tinha um outro líder dentro do Ludus também, que era um líder dos galeses, desculpa, que chamava Crixus. E esse Crixus ele era meio rival de Spartacus, porque os dois eram os líderes do local, eram os que mais ganhavam batalhas, e Spartacus queria fugir o tempo todo, queria armar formas de fugir o tempo todo, e Crixus, como ele era o vencedor, ele não queria perder aquele requinte que ele tinha, aquele nome que ele tinha. E isso era muito comum entre os gladiadores, porque normalmente o gladiador era uma pessoa que estava prestes a morrer, tem a oportunidade, entre aspas, entre muitas aspas, de se tornar um herói como gladiador. As pessoas amavam os gladiadores que venciam e tem gladiadores, por exemplo, que não queriam deixar de ser gladiadores mesmo depois de serem libertos, tá? Para vocês verem que a fama subiu para a cabeça mesmo. E a história diz que Crixus era uma parte disso, e todos os gauleses que estavam junto com Crixus seguiam ele porque ele era um exemplo. Até que Spartacus convence Crixus e eles criam um motim na cidade, no Ludus. Empunhados aí de faca de cozinha e algumas coisas, eles conseguem matar Lentulus Batiato, matar os soldados do Ludus de Capua, eles conseguem fugir de Capua e eles descem em direção ao Monte Vesúvio. O Monte Vesúvio fica pertinho de Pompeia. Se vocês lembram da história, Monte Vesúvio foi o monte que entrou em erupção e destruiu a cidade de Pompeia em segundos. Então, é um local muito, muito legal de se visitar na Itália, tá? Então, vamos lá, vamos voltar. Spartacus foi para o Monte Vesúvio. Chegando no Monte Vesúvio, Roma entendeu o que estava acontecendo e falou, já que os soldados de Capua não conseguiram segurar os escravos, vamos enviar um pretor. O que é um pretor? Eu estou mostrando aqui uma foto que mostra aí os principais magistrados, a hierarquia dos principais magistrados do Império na época. Tinha os questores, tinha os censores, tinha os edis e tinha os pretores e depois tinha os cônsulos, tá? O pretor era responsável pela justiça, os cônsulos que eram responsáveis pelos exércitos em tempo de guerra. Mas, durante esse momento, como todos os cônsuls famosos da época não estavam em Roma, estavam em batalhas fora de Roma para conquistar outros locais e tudo mais, o Senado romano enviou um pretor para comandar o exército e destruir o exército de Espartacus. Lembrando que
essas pessoas sempre queriam subir de cargo, tá? E um pretor não era diferente. Quando o pretor teve a oportunidade de comandar um exército, ele pensou: se eu conseguir derrotar esse Espartacus, eu vou conseguir subir e vou virar um cônsul rapidinho. Então, foi Caio Cláudio Glabo, foi o primeiro pretor enviado. Aqui tem uma imagem muito legal que mostra: esse é o Monte Vesúvio, esse é o exército romano e esse é o exército desculpa, o exército de Espartacus e o exército romano, tá? Você pode ver que o exército romano está destruído aqui, eu vou explicar como aconteceu. O exército de Espartacus chegou e o exército de Caio Cláudio Glabo, do pretor, correu atrás dele, foi atrás dele. O que Espartacus fez? Subiu no Monte Vesúvio e ficou lá em cima. O que o exército romano pensou? Vou cercar o Monte Vesúvio aqui e vou matar eles de fome. Deixa eles lá em cima, porque se eu tentar subir vai ser pior. Todo mundo sabe que um exército que está na parte de cima é muito mais forte, muito mais poderoso para derrotar o exército que está na parte de baixo, independente do número. Lembra do 300, do filme 300? Eles estavam, por causa da geografia do local, a quantidade de pessoas era indiferente, e isso era um caso. Então, Caio Cláudio Glabo foi muito inteligente e esperava Espartacus descer, eles morrerem de fome lá em cima, porque eles não tinham muita comida, não tinham muita coisa. Outra coisa, durante a saída de Capua até o Monte Vesúvio, disseram que Spartacus teve uma grande sorte, que eles conseguiram roubar uma charrete cheia de espadas que estava sendo levado para o próprio Lurus de Batiato e também para o anfiteatro de arena de batalha de Capua. Então eles, imagina, os melhores gladiadores da região estavam armados com as armas que normalmente eles usavam. Então vamos voltando para cá, Espartaco estava no Monte Vesúvio e o exército romano aqui embaixo. Imagina o exército romano aqui embaixo. Aí Espartacus teve uma ideia genial. O que ele fez? Ele pegou algumas cordas, algumas coisas de árvore, que estava cipó de árvore, digamos assim, e conseguiu fazer com que parte do seu exército descesse o Monte Vesúvio por trás. Que o Monte Vesúvio ele não é totalmente assim, tem uma parte que é bem inclinada aqui. Ele conseguiu descer com um monte de soldado por detrás do monte, sem que o exército romano visse. Até que o Espartacus por trás veio e derrotou o exército de Caio Cláudio Glabo. Genial, estrutura de batalha genial, formação de batalha genial, a primeira vitória de Espartaco. Depois disso, Espartacus teve várias outras batalhas, tá? Com outro pretor, Varínio, com outro pretor, Cocino, três pretores que, não, já como eu disse, os cônsuls não estavam na região, então o Senado romano mandou pretores para tentar e Espartacus derrotou todos eles. Aqui tem uma foto de algumas batalhas de Espartacus que a gente pode ver, que mostra aqui, vamos lá, a primeira batalha, Gélios derrota Crixus. Como eu falei para vocês, logo depois que saiu de Pompeia, de Pompeia, não, desculpa, do Vesúvio, o grupinho do Crixus quis sair, quis invadir Roma, enquanto o grupo do Spartacus quis ir para o norte, porque o grupo do Spartacus queria atravessar os Alpes, da Suíça e da Áustria hoje, e ir para suas casas, muitos deles galeses e muitos deles trácios também. Então lembra que Trácio hoje é a Bulgária? Então eles tinham que atravessar os Alpes e ir para a direita, e ir sentido leste, sentido a casa deles, a Trácia. Então o exército foi totalmente dividido, o exército de Crixus tentando ir para dentro de Roma para derrotar tudo, só queria derrotar e criar mais e mais fama, enquanto Espartacus foi para o norte. Tá? Durante esse período, Crixus e o exército dele foi derrotado. Só que Crixus e o exército dele foi derrotado não por um pretor mais. Aí Roma falou, opa, está acontecendo alguma coisa. 3 pretores já morreram. 3 exércitos com pretores morreram. Vou começar a enviar cônsuls. O que são cônsuls? A maior pessoa na hierarquia militar de Roma. Então Roma mandou 2 cônsuls, Lúcio Gélio Publicola e Cneu Cornélio Lentulo. Os 2 cônsuls são ligados a Pompeu, guarda esse nome, eles são amigos e do mesmo timinho, digamos assim, de Pompeu, guarda o nome de Pompeu, tá? O que aconteceu foi que o Lúcio Gélio
Publícola conseguiu derrotar o exército de Crixus. Tá? E Espartacus continua seguindo para norte. Então Crixus já estava morto, já tinha perdido um pedaço do exército de Espartacus e Espartacus seguindo para o norte. Como a gente pode ver aqui, Gélios mata Crixus. Aí o que aconteceu? Espartacus subiu por norte na setinha azul. No ponto 2, Espartacus enfrenta o exército de Cneu Cornélio Lentulo. Lembra que eu falei para você que é o segundo cônsul? Então Espartacus derrota o exército do cônsul. E quando o Spartacus derrota o exército do cônsul, o cônsul foge para o sul e Spartacus vai atrás dele no sul. E quando ele chega lá, Spartacus dá de cara também com o exército de Lúcio Gélio Publícola, que tinha acabado de derrotar Crixus. E Spartacus, por causa disso, derrota também Lúcio Gélio Publícola. Depois que Spartacus derrotou 2 cônsuls muito famosos da região de Roma, ele continua subindo. Ele fala, agora eu vou voltar para os Alpes e vou continuar e vou fazer o que eu tinha que fazer. Então Spartacus parte para o norte. Chegando no norte, Spartacus encontra uma legião combinada de alguns cônsuls e alguns pretores naquele lugar. Então tinha um rapaz chamado Cássio, que ele era pretor e ele era governador da Gália, ele era governador do norte da Itália. E ele tinha 10.000 homens naquele lugar. Porque eles sabiam que se Espartacus passasse pelos Alpes era impossível pegar ele. Não só ele, mas quando eu falo Espartacus eu falo do tanto tanto de soldados, tá? Era impossível pegar Espartacus. Então, esse exército fez uma batalha feroz aqui no ponto 4, porém, Spartacus consegue vencer o exército combinado, de legiões combinadas. Essa foi uma vitória maravilhosa de Spartacus, mais uma, porém, Spartacus perdeu muita gente aqui. Muitos soldados foram perdidos que Spartacus perdeu para esse exército combinado. Imagina, várias legiões. Ele já tinha tido várias outras batalhas com pessoas aqui e aqui ele venceu, porém tiveram muitas e muitas perdas, tá? Aí entrou uma figura no meio disso tudo. Quem é essa figura? Marco Licínio Crasso. Quem que é Marco Licínio Crasso? É um outro cônsul romano. Esse cara era simplesmente o homem mais rico de Roma na época. E dizem hoje em dia que era um dos homens mais ricos da história. Crasso, vamos chamar ele de Crasso, ele era um cara muito famoso, porém o nome da sua família não era tão forte. Eles eram muito ricos, porém na sua família não tinha nenhuma linhagem de pessoas importantes, digamos assim. Aí que Crasso pensou? Eu preciso ser famoso, eu preciso ser o cônsul mais famoso de todos, porque Pompeu era o cônsul mais famoso de todos. Lembra lá no começo, primeiro vídeo sobre Júlio César, a gente falou de Sulla versus Marco, que a família de Júlio César apoiou Marco e Júlio César perdeu tudo e tudo mais. Então, Pompeu na época tinha apoiado Sulla e Sulla tinha vencido. Então o nome de Pompeu estava muito lá em cima. E Crasso queria também que o nome dele fosse muito para cima. Então Crasso foi lá e falou, deixa que eu destrua esses Espartacus, deixa comigo. Eu vou conseguir. Convenceu o Senado que foi. Porém, Crasso não é bobo nem nada e chamou uma pessoa que tinha um nome muito famoso, porém um nome meio queimado na região de Roma. Que nome era esse? Július Gaio César. Crasso chamou um homem que tinha muita moral com o exército romano, tinha um nome forte no Senado, o nome da família dele ainda era forte, por mais que estivesse o nome dele tivesse meio queimado, digamos assim, por causa da última rebelião civil, da última guerra civil de Roma, porém ainda era um nome muito famoso, o nome César era muito famoso ainda. Então Crasso e César começam a batalha contra Espartacus. No próximo slide a gente vai ver aqui que quando o Spartacus está aqui no norte, ele encontra a legião de Marcus Crasso. O que acontece? Marcus Crasso começa a obrigar o exército de Spartacus a ir para o sul.
Aí o que Espartacus pensou? Já que eu não estou conseguindo ir para o norte, eu vou para o sul da Itália. Chegando lá no sul da Itália, eu já combino com alguns piratas na época para pegar o barco deles e conseguir sair da Itália, ir para Sicília, que é uma ilha da Itália atual, e para qualquer outro lugar no Mediterrâneo, porque se eu continuar na Itália vai ser complicado e o exército de Crasso era imenso, imenso, tá? Aqui no próximo tem uma imagem que mostra para gente aqui algumas batalhas de Espartacus contra Crasso e contra todos eles, tá? Então a primeira batalha, como a gente falou aqui, foi no Vesúvio contra Glaber, tá? A segunda batalha foi contra Varínio, que Espartacus venceu. A terceira batalha foi lá em cima contra Gélio e Lentulo, que ele venceu também. A quarta batalha foi contra todas as legiões juntas, lembra que a gente falou que foi uma legião junta? E ele conseguiu vencer, e junto depois aqui ele já enfrentou a batalha contra Crasso, quando o Spartacus percebeu que o buraco era muito mais embaixo. Crasso tinha um time bem forte. Porém, ele tinha perdido aqui. Tá, desculpa, Crasso estava junto, desculpa aí, pessoal. Crasso estava junto, desculpa, nessa batalha aqui do norte, Crasso já estava junto aqui, porém, Crasso não tinha mandado atacar. E as suas legiões, algumas das suas legiões, foram para o norte e foram tentar atacar Espartacus, porque pensou que ele ia perder, que tinha muita legião junto. Lembra que eu falei que o Cássio, o pretor e governador da Gália, Cássio, desculpa, o pretor e governador da Gália, tinha juntado um monte de legião e pegaram uma legião de Crasso e tentou matar o Espartacus, porém eles perderam, tá? Depois eu vou falar sobre essa perca. Guarda essa perca. A única vez que Crasso perdeu para Espartacus foi bem aqui no norte, perto dos Alpes. Então Espartacus desceu, tiveram uma outra batalha. Espartacus viu que estava feio o negócio e decidiu voltar. Espartacus chegou até o sul aqui, na região da Calábria, bem no sul da Itália. Vocês estão vendo aqui, bem no final da bota aqui. E Espartacus foi lá e percebeu que não tinha barco tudo para todo mundo. E os piratas que iam ajudar eles não deram para trás, não foram ajudar. Aí o que aconteceu? O Crasso teve uma ideia de construir uma muralha no bico da bota aqui para que Espartacus não conseguisse voltar. Quem que vocês lembram dessa muralha aqui? Foi uma decisão de Crasso junto com Júlio César. Lembra que Júlio César tinha feito uma muralha anteriormente? Ele fez aqui de novo junto com Crasso essa muralha, tá? Então, o que ele fazia? Vou esperar Espartacus morrer de fome, porque ele não vai conseguir sair dali. E pronto, se ele quiser avançar para cá, eu tenho as minhas legiões todas aqui. Porém, Spartacus percebeu que não dava para ir para Sicília. Dizem alguns livros, algumas histórias que Spartacus pensou em até ir nadando da região da Itália até a Sicília, até a ilha. É longe, não é tão longe, mas é longe, não daria. E muitos desses soldados aí não tinham costume, muitos desses escravos, na época gladiadores, não tinham esse costume de ir em rio e em lago, muitos deles não sabiam nadar. Então, decidiram voltar. E por incrível que pareça, eles conseguiram passar por essa muralha de Crasso e eles se enfrentaram aqui de novo numa região próxima a Capua, próxima ao Vesúvio. Eles se enfrentaram numa região aqui nesse ponto 6, onde teve a batalha final entre Crasso e Espartaco. Nessa batalha final dizem que foi uma batalha muito, muito sangrenta, onde morreram muitas pessoas. Para você ter uma ideia, Crasso, obviamente, ele não ia para a batalha em si. Claro, ele ia para a batalha, obviamente, Crasso e Júlio César. Porém, eles ficavam num lugar onde eles estavam um pouco mais seguros, porque eles eram os cabeças do local, tá? Em volta deles tinham alguns centuriões romanos, que eram as pessoas mais depois no exército romano, depois do cônsul, depois do dono do exército, eram os centuriões, tá? Dizem as histórias que 2 desses centuriões morreram porque Espartaco chegou perto demais de Crasso e de Júlio César. Ou seja, quase Espartaco conseguiu matar Crasso e Júlio César. Porém, ele não conseguiu. E Espartaco morreu. Espartacus morreu aqui nessa região.
Crasso venceu, Crasso conseguiu o que ele queria, venceu o exército de escravos junto com Júlio César e eles iam voltar para Roma e iam ter todos os louros, as todos os louros da vitória, os benefícios da vitória estariam com eles. Porém, tem um homem nessa história que chama Pompeu. Quem foi Pompeu? Pompeu tem uma frase que diz: Pompeu chegou primeiro. O que aconteceu? Quando o exército de Espartacus, quando Espartacus morreu aqui, o exército morreu, algumas pessoas sobraram, não morreu todo mundo, obviamente, tinha quase 100 mil pessoas desde o começo, tá? Claro que depois de muitas batalhas morreu muita gente, mas vamos supor que tinha quase, sei lá, 50 mil pessoas, algumas delas sobreviveram, e algumas dessas pessoas correram para o norte, O exército de Pompeu, como Roma estava morrendo de medo e viu que o exército de Espartacus estava perto de Roma de novo, o Senado romano pediu para Pompeu descer para tentar ajudar, porque Pompeu era muito famoso. Esse restinho que tinha sobrado dessa batalha aqui subiu correndo e deu de cara com o exército de Pompeu. O exército de Pompeu, obviamente, derrotou essas pessoas, que eram alguns gladiadores, alguns outros escravos, que não tinha mais o líder deles, Espartaco já estava morto. E Pompeu derrotou eles facilmente. O que aconteceu? Pompeu derrotou eles no meio do caminho, chegou em Roma primeiro e contou que ele que tinha derrotado o exército de Espartacus. Pompeu roubou todos os louros da vitória de Crassus. Guarda essa informação. Quando Crassus, voltando aqui para o ponto de Crassus derrotou Espartaco, ele foi lá e pegou todos os escravos do outro exército que sobreviveram, em torno de 6 mil. O que ele mandou fazer? Ele mandou fazer uma crucificação de todos esses escravos. Todos os escravos sobreviventes foram crucificados pela Via Ápia. Lembra que a gente falou da Via Ápia no último vídeo? Se vocês acompanharam o último vídeo aí, falando sobre algumas dicas de turismo, tem a Via Ápia. Então a Via Ápia que ligava Capua de Roma em torno de 100 e poucos quilômetros foi completamente tomada por cruzes de escravos pegos por Crasso. Alguns lugares falam que Crasso fez isso para demonstrar o poder dele e tudo mais. Mas não, tá, pessoal? Crasso pensa que ele era um homem de dinheiro. Ele queria, se fosse por ele, ele pegava os 6 mil escravos e revendia eles. Porém, a lei romana dizia que quando o escravo tentava fugir, ele tinha que ser morto, tá? Tinha que ser crucificado. Então, Crasso fez isso e também aproveitou para divulgar o seu poder, tá? E colocou aí todos esses escravos. E um ponto muito importante, o corpo de Espartacus nunca foi encontrado. Dizem algumas lendas que Espartacus não morreu nessa batalha, ele conseguiu fugir e morreu de velhice na Trácia. Não acredito nisso, tá, pessoal? Acredito que, como morreu muita gente, pode ser que o pessoal não encontrou o corpo dele mesmo, tá? Então, voltando a Pompeu. Pompeu, essa figura aqui, chegou até Roma e falou: eu ganhei, eu que matei Espartacus, eu consegui derrotar o exército de Espartacus. Então Pompeu foi adorado na cidade de Roma, recebeu todos os louros da vitória e tudo mais. Porém, a gente conseguiu juntar aqui agora 3 figuras muito importantes do Império Romano: Marcos Crasso, Pompeu e Júlio César. Crasso queria de qualquer jeito matar Pompeu, porque Pompeu tinha roubado a maior dificuldade de todas para Crasso. E César estava no meio disso tudo falando: e agora, o que eu faço? A gente vai falar no próximo vídeo sobre a história desses 3 caras aqui, que são os maiores também da história do Império Romano. E mostrar o porquê que eu acho que Júlio César é um dos maiores da história. O que Júlio César conseguiu fazer com os 2 mais fortes naquela época. Crasso tinha o poder e o dinheiro. Pompeu tinha o poder e o exército. Crasso tinha o Senado. Pompeu tinha o exército e parte do Senado. Como Júlio César, sendo mais fraco do que os 2 na época, conseguiu ser maior do que os 2.
É isso aí, galera. Acompanha a gente no próximo vídeo aí. Essa história foi uma história bem longa. Foi uma história de Spartacus, mas eu acredito que deu para entender. Eu tentei ser mais detalhista possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, entra lá no nosso canal do YouTube, História e Viagem. Se você tiver alguma dúvida, entra no nosso perfil do Instagram, História e Viagem. Comenta lá, vamos trocar uma ideia, vamos nos ajudar. E antes de acabar esse vídeo, eu só queria falar como esses três caras foram importantes. Nós temos expressões populares com o nome dos três. Crasso tem uma expressão que fala o erro crasso. O que é o erro crasso? É um erro de planejamento, é um erro que você não fez direito, que você não planejou direito. Isso mostra um pouco porque como Crasso foi importante, que foi criada até uma expressão com o nome dele. A gente vai falar do erro de Crasso quando a gente vai falar da morte de Crasso um pouco mais para frente. A gente fala de César, de Pompeu. Dizem que a palavra pomposo vem de Pompeu. Vem porque Pompeu, como a gente pode ver nessa outra imagem aqui anterior, Pompeu era todo pomposo, ele gostava de andar com plumas, gostava de andar de dourado e branco. E dizem que a palavra pomposo veio do nome Pompeu. Nessa informação não é validada, tá? É só uma teoria. E César, hoje nós sabemos que todos os imperadores romanos depois foram chamados de Césares. Nós sabemos que os reis da Alemanha são chamados de Kaisers. Nós sabemos que tem locais na Hungria, por exemplo, que eram os antigos czares, que eram locais de reinados, os czares do mundo, os reinados do mundo. Todas essas expressões são derivadas do nome de César, para mostrar que esses três caras foram tão importantes na história do mundo que expressões foram criadas baseadas no nome deles. E a gente vai contar um pouco da história desses três no próximo vídeo. E vamos começar a falar de um tema bem legal que já entra na ascensão de César no Império, o famoso triunvirato. Fica com a gente, até a próxima. Compartilha, curte, divulga aí para os seus amigos, divulga para os seus colegas de classe, para todo mundo. É isso. Abraço. Tchau, tchau.